Seja bem-vindo ao Podlight. Eu sou a Valéria Luz e aqui nesse canal falamos sobre saúde e bem-estar de maneira leve, bem light, mas sempre sob a luz da ciência. Hoje preparamos um episódio especial pelo mundo da medicina vascular. Minha convidada de hoje é a doutora Letícia Costa, uma renomada médica angiologista e cirurgiã vascular, especialista em cuidar da saúde das nossas veias. E exercita a medicina com paixão pela promoção da saúde, não só vascular, mas pelo bem-estar geral de cada pessoa que passa por seu consultório. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia, uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigada, Valéria, pelo convite. Eu que estou feliz de conseguir contribuir e passar informação e conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo. Que legal. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Com certeza. Hoje eu quero saber tudo sobre aquelas veias indesejadas que aparecem em nossas pernas, as temidas varizes. Mas também estou curiosa para entender os desafios enfrentados por muitas pessoas no que diz respeito ao lipedema, uma doença nova, não tão nova na verdade, mas que está sendo muito falada hoje em dia. Então vamos ao que interessa. Tenho certeza que o assunto vai ser longo e com muito conhecimento hoje aqui, né? Doutora, explica pra gente começar a entender, porque muitas vezes a mulher até já tem, mas ela nem sabe ainda o que é, né? Uhum. As varizes. Então, que são as varizes? Por definição, varizes são veias dilatadas e tortuosas com perda de função. Então, não é toda veia que está aparente que vai ser uma varize. Ela precisa de ter essa tortuosidade e ser mais dilatada do que o normal. Só que dentro da doença, a gente tem nomenclaturas diferentes para tipos de varizes diferentes, que vai depender do calibre. Então, a gente tem aqueles vasinhos bem fininhos, né, que são tipo umas aranhas vasculares, que a gente chama de telangiectasias, que são varizes de até 1 milímetro de calibre. Quando elas vão ficando um pouquinho mais grossas, aí a nomenclatura muda. Então, a gente tem as veias reticulares, que são aquelas varizes de 1 a 4 milímetros, mais esverdeadas na pele, um pouquinho mais profunda. E depois as varizes propriamente ditas, que já tem mais do que 4 milímetros e que já pode promover aquele relevo na pele, ficar mais saltada. Mas tudo faz parte da doença venosa, a gente só muda o nome para facilitar ali no diagnóstico e no tratamento. E são veias que não funcionam corretamente. E quem tem, no caso, essas veinhas finas, geralmente tem a varize mesmo? Quem tem a telangiectasia tem a varize? Não necessariamente já tem as varizes. Né? A telangiectasia é o estágio inicial da doença. A doença venosa ela tem 6 estágios. E o estágio 1 é a presença das telangiectasias, os vasinhos e das reticulares, que são as nutridoras. Então, às vezes, a pessoa acha que é só estético, mas não. Já é o comecinho da doença. E não é que essa veia fina vai se transformar naquela veia calibrosa. Só que ao longo dos anos, sem tratamento, podem surgir as veias calibrosas. Então, dependendo do estágio que você se encontra, você vai ter a fina junto com a veia grossa. Mas não precisa de ter as duas juntas, não. No estágio inicial, às vezes, são só as fininhas. E começa a aparecer com que idade? Não tem idade. Porque é uma doença genética, então você já vai ter uma tendência genética a desenvolver e tem alguns outros fatores de risco que são agravantes que vão favorecer tanto o surgimento quanto o agravamento da doença. E aí varia muito de família, né? Eu já atendi um paciente com 12 anos com insuficiência de safena e com varize calibrosa que eu precisei de tratar. Com 12, 16, mas é mais comum a prevalência da doença nos idosos. Mas em adultos jovens, né, entre 30 e 40 anos, a prevalência é em torno de 30%. A partir dos 70 anos, passa a 70%. Sim, nesse caso do jovem, 12 anos é uma criança, né? É uma criança. Por que ela aparece? O que causa uma... Ele já tem uma genética, né? A família toda já tinha consultado comigo. E aí apareceu aquela veia mais saltada, que incomodava ele, porque ele é uma criança que joga futebol e estava com medo por causa do futebol e os amigos perguntando o que era aquilo. Tanto que a gente nem fez um tratamento completo, por ser uma criança. Eu falei, olha, não é uma coisa que eu tenho experiência, então a gente vai fazer um paliativo para melhorar só esse segmento que está saltado, para a gente acompanhar ele ao longo dos anos e para resolver a questão dele no futebol. Então a gente fez um tratamento ali paliativo que resolveu temporariamente, mas futuramente ele vai precisar de tratar
da maneira correta, completamente. Entendi. Então, por ser genético, quando tem na família, a gente já tem que estar alerta. Sim, a prevalência é o seguinte: o sexo feminino é um fator de risco. Então, nasceu mulher, já tem 20% de chance de ter varizes. E quando você tem um dos pais, né, ou só o pai ou só a mãe com varizes, a sua chance de desenvolver é 60%. Quando você tem ambos os pais com varizes, sua chance passa de 90%. Então, quem tem os pais com varizes, é bom olhar desde o começo para não deixar se agravando ao longo do tempo, né? Então, surgiu um vasinho, já é bom procurar o médico para tratar antes que aquilo ali vá acumulando ou gerando alguma complicação. Sim, e no caso, quando começa o tratamento, ele resolve ou você tem que cuidar para o resto da vida? Tem que cuidar pro resto da vida. Vou ser uma refém pro resto da vida? Mais ou menos isso. Da varize. Mas no caso, eu não sou o inimigo ali, né? Porque é uma doença genética. Sim. Então, por ter o componente hereditário, ela não tem cura. Só que tem tratamento. Então, quando a paciente me procura pela primeira vez, eu explico que eu faço o tratamento em etapas. Então, a primeira etapa eu chamo de etapa de ataque, que vai ser aquele primeiro tratamento em que eu viso o tratamento global ali daquelas duas pernas para melhorar o aspecto geral, né? Tanto melhorando a saúde funcional e os sintomas, quanto melhorando a estética, que a grande maioria das mulheres querem a estética também. Sim. Mas eu falo que a gente não pode focar só na estética, ela é um brinde, é uma consequência. E aí, depois dessa etapa de ataque, o que eu oriento? A etapa de manutenção. Então, todo ano, o ideal é passar num vascular para a gente verificar se surgiu alguma nova de um ano para o outro, ou alguma que a gente deixou de tratar, para a gente fazer o tratamento ali todo ano. Porque como tem a genética e os outros fatores de risco que vão fazendo surgir novas varizes, se você não tratar, vai acumular. Mas tem gente que tem um estilo de vida tão saudável que de um ano para o outro não aparece quase nada. Então, eu consulto e falo, não, hoje não precisa de fazer nada, volta o ano que vem. Mas precisa, sim, de uma manutenção e um acompanhamento. Então, você falou que a genética, no caso, o sexo feminino, a predisposição é maior. Sim. Então, por ser a prevalência maior também no sexo feminino, a gravidez também é um problema. É um problema. As varizes pioram com a gestação, com o uso de hormônio anticoncepcional, com a idade, né, também que eu já tinha comentado que é mais prevalente nos idosos. Então, gestação e hormônio são outros fatores de risco para o desenvolvimento e agravamento da doença. No caso, na gestação, o que acontece? Aumenta os hormônios e por isso que piora a varize? Sim, são 3 fatores que vão piorar durante a gestação. A questão do ganho de peso, né? Por mais controlado que seja, você aumentou seu peso. Também você tem que aumentar o volume de sangue circulante para suprir as necessidades do bebê. Então, você tem uma sobrecarga no seu sistema circulatório. E a questão dos hormônios. E, além disso tudo, tem um quarto ponto que é o aumento do útero. Então, a gente tem a veia cava na região abdominal, que recebe o sangue vindo das pernas, e aí você está com o útero em crescimento ali, que está comprimindo essa veia cava. Então, vai gerar uma resistência nessa veia para esse fluxo sanguíneo. E aí, o sangue ele vai ficar mais ali nas pernas, porque não está conseguindo passar pelo abdômen. E aí, é mais uma resistência também. E aí, isso vai sobrecarregar o sistema circulatório. Aí, vai ter piora dos sintomas na gestação e surgimento de novas varizes também. No caso do homem, quando ele tem o estilo de vida sedentário também e acumula gordura, também vai ser uma sobrecarga nesse caso? Sim. O homem ele tem bem menos varizes, né? E eu brinco que até quando o homem procura o vascular, já é quase cirúrgico. Porque ele não se incomoda com vasinho. Normalmente, na fase inicial, não tem sintoma. Então, quando ele procura, é porque o negócio já não tá bom. E gordura abdominal, né? Aumento ali do volume abdominal, da circunferência abdominal, vai gerar uma maior pressão também. Até constipação intestinal. Eu até pergunto isso na minha anamnese. Porque se a pessoa ela não consegue evacuar todos os dias, que é o correto, e ela sempre vai ter que exercer uma pressão maior para conseguir evacuar, isso pode piorar as varizes também. Então, no homem que tem uma circunferência abdominal maior também. Que interessante. Quando as pessoas vão te procurar, é mais por estética ou é porque ela está tendo algum sintoma? Hoje, na minha clínica... A mulher, acho que é mais estético, né? Mas assim, é bem meio a meio. Porque tem aquela estética que incomoda, mas algumas já têm sintomas, sim. Mesmo que não seja um sintoma tão forte, né? Tão
grave, mas já tem algum desconforto, algum inchaçozinho no final do dia, aquela perna pesada, cansada, que às vezes melhora, depois que ela dormiu ali, deitou, colocou a perna pra cima, melhora. Mas já é uma coisa que vai incomodando e aí ela já procura. Mas tem muita procura por estética também. Os sintomas comuns, então, são perna cansada, Isso, é inchaço, aquela dor. Você sente a perna pesada, cansada, e ela fica pior no final do dia, depois que você ficou muito tempo em pé ou muito tempo sentada. O inchaço, que também é mais comum no período vespertino, e normalmente esses sintomas eles melhoram quando você fica, quando você deita e coloca a perna para cima. Sim. E tende a piorar nessas situações de posição prolongada, no calor, porque o calor faz uma vasodilatação, então dilata às vezes ali, também piora esses sintomas. E em casos mais avançados, você pode ter coceira, porque como o sangue não está circulando direito, o sangue libera ali substâncias inflamatórias na pele que pode gerar essa coceira na pele. Então, são esses os sintomas. E quando libera essa coceira e aí a pessoa fica coçando, é quando é perigoso dar a úlcera na pele? Sim, aí pode dar úlcera pela lesão, pode ter uma infecção de pele por causa da lesão que a própria unha causa ali na pele, né? E aí pode desenvolver a úlcera, que é o estágio final da doença. E varize aparece? Ou tem a varize que não aparece? Tem varize que não aparece. Claro que às vezes a paciente, ela já tem alguns vasinhos e tem aquela história familiar e tal. Mas aí o que acontece? Eu já atendi paciente, inclusive essa de 16 anos que eu citei, que ela foi por dor. Ela tinha dor na perna. Nas pernas. Mas quando você examinava, ela tinha um ou outro vasinho, muito pouco. Mas ela já tinha um sintoma importante. Então eu falei, tem alguma coisa aí. A gente pode ser que seja uma dor por outra causa, mas eu preciso confirmar ou excluir a causa vascular. Aí a gente fez o exame e ela tinha 2 safenas doentes, com 16 anos. E esse exame é o quê? É um ultrassom. Pelo ultrassom, a gente consegue com fechar ultrassom, o diagnóstico ali. Isso, com ultrassom, com Doppler, a gente vai avaliar as veias, a localização, o calibre e o funcionamento e o fluxo sanguíneo dentro dela. E aí a gente consegue ver se esse fluxo está indo no sentido errado e que vai comprometendo e dilatando essa veia. E aí, associado, né, com o exame clínico e a queixa da paciente, a gente corrobora ali, confirma o diagnóstico e define o tratamento. Eu não tenho varizes, né? Mas eu me lembro quando eu comecei a usar anticoncepcional, que eu tinha essa dor nas pernas e não é que eu não tenho, né, também a variz, né? A gente já consultou, eu tenho alguma coisa, mas não é um caso, como você está dizendo, não aparece, né? E eu me lembro também de melhorar todos esses sintomas quando eu parei de usar o anticoncepcional. O uso do anticoncepcional, então, é contraindicado para o paciente que já tem na genética? Então, não chega a ser contraindicado, mas a gente tem que pesar o risco e o benefício em cada paciente. Hoje a gente tem alguns hormônios anticoncepcionais com dosagens mínimas, que é só um hormônio, não tem hormônio combinado. Então a gente sempre vai priorizar doses mínimas e hormônio único, né? E ver ali com a paciente o que ela prefere também. Porque já atendi, inclusive, uma paciente na minha época de residência que eu comentei sobre o anticoncepcional e ela parou de tomar. E ela voltou 2 meses depois falando que estava grávida e a culpa era minha. Falei, não, senhora. Então, assim, agora eu vou trazer o bebê aqui pra você cuidar. Eu falei, não, a gente tem que conversar com a paciente e mostrar. Mas tem outros fatores de risco que, se você mudar, vai te ajudar muito mais do que trocar o anticoncepcional. Então, é um conjunto de mudanças que a gente vai combinar ali com a paciente para ela executar, que pode melhorar essa questão das varizes dela e não necessariamente parar com o anticoncepcional. Porque no caso você falou da terapia combinada ou não, seria o problema para varize é o estrogênio. Ah, isso. O estrogênio. E por isso que o homem sofre menos, né? Porque ele tem menos estrogênio. Exatamente. E como que eu posso prevenir, no caso, né? O aparecimento? Tenho na genética, já sei que minha mãe, minha avó teve. Como que eu posso prevenir? Então, a gente não vai conseguir prevenir 100%, né? Exatamente por causa da genética. E se você é mulher, seu sexo feminino já está ali atuando também. Mas a gente vai conseguir mudar alguns outros fatores, né? Que são os fatores modificáveis. Então, gravidez e anticoncepcional piora?
você tem a opção de não tomar o hormônio anticoncepcional. Sim. Agora, a gravidez, se é o sonho da mulher, ela também não vai deixar de engravidar por causa disso, né? A idade vale a pena. Sim. E a idade também é inevitável. Mas 2 fatores de risco, 3, super importantes que a gente consegue mudar. Sedentarismo, que eu acho que todo médico vai falar a mesma coisa, acho que todo profissional de saúde vai falar a mesma coisa. O ganho de peso e ficar muito tempo na mesma posição. Você precisa se manter ativo ao longo do dia, né? Tem gente que tem alguma função que é trabalhar sentado o dia inteiro. Você não pode ficar sentado o dia inteiro. Você precisa de levantar ali, pelo menos a cada hora, e movimentar ou fazer exercícios com as pernas, mesmo que sentado, para ajudar na ativação circulatória ali. Sim. Então, se você for ativo ao longo do dia, controlar o ganho de peso, né, com uma dieta equilibrada e principalmente fazer atividade física regularmente já é uma excelente ajuda. Muitas das minhas pacientes que já têm sintomas de dor, eu não gosto de passar remédio. Eu falo, olha, a gente precisa de modificar os fatores primeiro, porque senão você vai ficar escravo de um remédio o resto da vida. O remédio ele só atua enquanto você está tomando. Se você parar de tomar, o sintoma volta. Exatamente. Então, para que você vai tomar um remédio aos 30, 40 anos, se você ainda tem mais 50 anos de vida aí, se você pode começar a fazer um exercício físico ou usar algum outro tratamento que não seja medicamentoso. Então, e as pacientes voltam com esse relato. Comecei a fazer caminhada, minha dor sumiu. Então, tá resolvido o problema. Porque até diz que a batata da perna ali, né? Só esse movimento de ajudar ali no retorno, né, no bombeamento do sangue para cima. Uma batata da perna fortalecida já melhora a varize também, né? É isso mesmo? A gente considera a panturrilha o nosso segundo coração. Sim. Exatamente porque o coração, ele vai bombear o sangue para o nosso corpo todo, então vai até a extremidade ali do pé, pelas artérias. E quando esse sangue volta para o coração, ele volta por outro caminho, que são as veias. E é contra a gravidade, então é muito mais difícil esse retorno venoso. E aí é o grupamento muscular da panturrilha que vai ajudar nesse bombeamento. Então, quando você faz um exercício físico e fortalece essa musculatura, toda vez que você movimenta, esse músculo se contrai. E aí, quando ele contrai, ele vai comprimir as estruturas venosas, né? As veias que tem ali na perna. Então, ele aperta a veia e joga o sangue para cima. Então, vai melhorar o seu retorno venoso. Por isso que a gente precisa caminhar ao longo do dia, porque esse bombeamento ali vai melhorar a circulação e, consequentemente, os sintomas. Sim, e é engraçado como que as pessoas, quando têm a dor nas pernas, elas querem mais ficar sentada. E aí piorando, né, o quadro. Indicar para a pessoa que ela tem que caminhar leva um tempo para ela ver o benefício, enxergar, né? Muitas vezes ela fala assim, não, eu tenho muita dor nas pernas e não quero fazer. Aí, para você mudar esse pensamento da pessoa, como que você faz? É um trabalho de formiguinha. Eu tava até brincando que meu sonho é que todas as minhas pacientes fossem ativas, né? Fizessem exercício físico regularmente, porque eu tenho muita paciente sedentária. Sim. Mas eu vou trabalhando nisso, toda consulta, né? Todo retorno, nos tratamentos que eu tô fazendo ali, para mostrar a importância do exercício físico regularmente, porque melhora, é visível. Agora, a questão de ficar também muito tempo sentado, o que acontece? A nossa veia, ela é um canudo, é como se fosse uma mangueira. E ela é maleável, ela tem uma parede maleável. Então, quando você está sentada há muito tempo, a sua veia ela tá dobrada. Sim. Igual quando você dobra uma mangueira, a água não consegue passar. Então, você fica sentada há muito tempo, a veia tá dobrada ali no joelho e ainda você tá comprimindo a coitada da veia na cadeira. Então, o sangue não consegue voltar. Então, você precisa de levantar, mobilizar um pouquinho, ficar na ponta dos pés, fazer aquele exercício de subir e descer nas pontas dos pés, porque aí você faz esse sangue circular. E é por isso que, às vezes, a pessoa não tem problema de saúde circulatório, mas fiz uma viagem longa e a minha perna inchou. Porque você ficou com a veia dobrada o tempo todo. Então vai inchar, o sangue não está conseguindo retornar, não está conseguindo drenar. Acabou a viagem, coloca a perninha para cima que vai melhorar e tá resolvido. O ideal, quando tá viajando, mesmo de carro, né? No máximo 2 horas você parar, descer do carro, né? Levantar, para ajudar esse sangue circular, né? Com certeza. Esse caso da panturrilha, então, é a mesma explicação das meias de compressão? Sim. Que faz a compressão ali e a meia já entra num tratamento. A meia entra no tratamento. Ou também na prevenção. Não quero ter, vou usar. Entra nos dois. Então, a meia, o que ela vai fazer? Uma compressão ali ao nível do tornozelo para empurrar esse sangue para cima e voltar para o coração. Então, ela vai melhorar os sintomas. Ela ajuda como prevenção de trombose, por exemplo. Então, em viagens longas, é muito comum a gente usar para evitar uma trombose. Ela não vai evitar o surgimento de varizes,
por causa de todos os fatores Sim. que existem. Mas ela evita o agravamento, melhora os sintomas, evita que você tenha sintomas. Então, eu recebo às vezes muita pergunta: eu trabalho o dia todo no escritório, eu não tenho varizes, ou só tenho um ou outro vasinho, posso usar a meia? Pode. É uma ótima maneira de você não desenvolver sintomas ao longo dos anos. E é difícil a gente começar a usar, porque eu lembro que na gestação eu fui usar e eu falava, gente, isso aqui tá estrangulando o meu tornozelo. A pressão, como você falou, é maior ali no tornozelo, né? É. À medida que a meia sobe, né, ao longo da perna, Diminui. a pressão vai diminuindo. Mas é tudo hábito, né? Isso. No início, muitas pacientes reclamam, fala que é difícil vestir, né? Calçar a meia. E realmente ela é uma meia mais firme. Mas a gente vai pegar no jeitinho ali. E aí, depois que você usa e colhe os benefícios do uso da meia, tem paciente que fala, eu posso continuar usando? Pode usar o máximo que você conseguir. É ótimo. Então, e hoje, o que a gente tem de novidade? O que nos tratamentos para varizes? O que você gosta e usa mais na sua prática? Hoje, os tratamentos de varizes, eles são menos invasivos, né? A gente foi evoluindo as técnicas de modo que a gente conseguiu deshospitalizar, então fazer muitos tratamentos fora do hospital. E a grande maioria hoje não exige repouso. Antigamente você tinha que ficar com a perna enfaixada, deitada com a perna para cima 30 dias. Nossa. Então hoje você não precisa de repouso ou um repouso mínimo. Você faz as suas atividades normalmente e não precisa de anestesia nas costas, que muita gente tem medo da parte anestésica, né? Não precisaria, mas tem. Então, o que a gente tem de arsenal terapêutico hoje? A gente ainda tem as técnicas clássicas, que é aquela aplicação, né? A famosa aplicação de vasinhos, que a gente chama de escleroterapia, e que a gente pode usar vários agentes esclerosantes diferentes. E tem também a cirurgia tradicional, que hoje eu nem realizo tanto. E nesse meio, a gente tem o tratamento com espuma, que é uma escleroterapia também, mas em vez da gente usar o esclerosante líquido, a gente utiliza ele sob a forma de uma espuminha branca, como se fosse uma espuma de barbear. Temos o laser transdérmico, que revolucionou, porque hoje o laser transdérmico ele consegue substituir a cirurgia em 86% dos casos. É sensacional, né? E o endolaser e a radiofrequência, que são padrão ouro no tratamento da safena hoje. E o que eu mais realizo na clínica é o laser associado com a aplicação, que a gente associa as duas técnicas para potencializar o resultado. E o tratamento de safena por termoablação, que é com endolaser ou radiofrequência. E aí, nesse caso da safena, daí não precisa retirar a safena. Não precisa retirar. O que melhorou muito, né? Porque na cirurgia tradicional, você arrancava a safena, literalmente. Sim. Tinha um corte grande na virilha, um corte menor no tornozelo, por onde a safena saía. E aí, você tinha essa recuperação dessa incisão, que a gente fica com medo de abrir, de infeccionar, faz no hospital. E ainda como você arrancava a veia, você machuca as estruturas ali dentro da perna à medida que você puxa. Você não tá vendo o que tá machucando. Sim. Então, com a técnica hoje, que é essa termoablação, a gente queima, cauteriza a safena por dentro através da fibra de laser ou do catéter de radiofrequência. E a gente protege as estruturas vizinhas com injeção de soro fisiológico. Então, a dor no pós-operatório é mínima. Eu tenho paciente que não toma nem analgésico comum. Nada. Fala, não senti dor, não tomei remédio. Olha só. E menos hematoma também. Porque como você está cauterizando, a veia ela tem vários ramos, né? Como se fosse um encanamento. E aí quando você arranca, aquele ramo foi rompido e ficou ali dentro da sua perna gerando um hematoma. Sim. Agora, quando você cauteriza, não vai ficar nada sangrando ali dentro. Sim. Então tem bem menos hematoma. Com isso, a recuperação é muito mais rápida. Normalmente, os pacientes com 2 dias não sentem mais nada. Voltam às atividades normais dentro de, no máximo, 7 dias. E não precisa de analgésico. E, inclusive, você pode fazer com anestesia local. Então, não precisa de fazer raquianestesia. Mas também é feito no centro cirúrgico? Não. Não necessariamente, pode fazer na clínica. Na minha clínica, eu tenho estrutura para fazer a cirurgia lá. Nossa, é sensacional, gente. Porque o que causa muita dor é justamente esse sangue fora do vaso, né? Que extravasou ali, né? Esse hematoma que fica depois. Sim, aí fica aquele hematoma extenso, que demora muito a desaparecer e que vai gerando ali um processo inflamatório que vai gerar um desconforto no pós. Mas hoje, o pós-operatório é muito mais tranquilo do que antigamente. E depois do pós-operatório, as pessoas geralmente acomodam? Ou daí ela quer mudar o estilo de vida e fala, não, agora eu vou prevenir para não aparecer. Porque você falou lá atrás que não tem cura, né? A gente faz o tratamento e melhora os sintomas, melhora o aspecto, mas ele pode
desenvolver novamente, mesmo essa que você fez, o tratamento, a cirurgia laser, ela pode voltar ou ela aparece em outro vaso? As varizes não voltam, né? Então, a que foi tratada, foi tratada. Se você tiver feito o tratamento completo e correto, aquela mesma veia não vai voltar. Isso é um mito, então? É um mito. Varizes Porque não as pessoas voltam. falam, né? Eu fiz o tratamento e voltou as varizes. Então, não é voltar. É aparecer uma nova. Entendi. Por causa da genética. Então, vai aparecer uma nova. Que pode, inclusive, ser no mesmo lugar. A varize só vai voltar se você não tiver tratado ela corretamente. Ou seja, ela tem uma veia nutridora e aí você só tirou o vasinho. Por isso que eu falo, às vezes a paciente quer fazer só aplicação. Calma, a gente precisa avaliar. Tem que passar por uma consulta pra gente ver. Porque você tá vendo só o vasinho. Mas tem muita coisa ali por baixo. É um encanamento realmente. Sim. Então, se você trata aquele vasinho que você tá vendo, mas deixou uma nutridora pra trás, que tá um pouco mais profunda, que a gente só vai conseguir ver com o fleboscópio, que é uma luz infravermelha, ou até mesmo com ultrassom, você deixou pra trás a causa do problema. Sim. Eu até brinco, falo, olha, é um encanamento. Então, vamos supor que o vasinho é a infiltração na parede. Você vai pintar a parede ou você vai corrigir o cano que estourou? Você vai pintar uma parede infiltrada ou vai arrumar o cano? Se você só fizer a aplicação no vasinho, você pintou a parede. Entendi. O cano vai infiltrar tudo de novo e aí realmente a varize vai voltar. Mas por que voltou? Porque você não tratou o problema. Você maquiou ali. Sim. Agora, se você faz o tratamento completo, não volta. Vão surgir novas varizes ao longo do tempo e esse retorno dessas varizes, nessas novas varizes, só vai ser maior quanto menos estilo de vida saudável você tiver. Então, você tratou. Agora minha perna tá ótima, mas tá lá, obeso, sedentária, fica o dia todo sentado, né? Ou o dia inteiro em pé. A idade tá chegando. Toma hormônio anticoncepcional. Você juntou todos os fatores de risco em uma mesma pessoa, aquela varize vai aparecer mais rápido do que uma outra pessoa que manteve um estilo de vida mais saudável depois do tratamento inicial. Sim. E aí a importância também de continuar no tratamento, né? Porque eu acho que, então, nesse caso, varize, eternamente você tem que estar em tratamento. E aí entra até sua dieta, né? Os nutrientes da alimentação interferem na varize? Por exemplo, faz falta essa fragilidade capilar, ela depende de nutrientes, de vitaminas, minerais? A gente orienta... Eu falo que nada é proibido, né, para quem tem varize. Não é que, se eu comer isso vai piorar, igual em alguma doença cardíaca, cardiovascular, por exemplo. Mas a gente sempre busca uma alimentação mais saudável e sem excessos, né? Porque tudo que é em excesso vai fazer mal. Então, priorizar mais alimentos de verdade até vai te ajudar a não ter um ganho de peso excessivo. Então, priorizar mais alimentos de verdade, que vai ser uma dieta mais anti-inflamatória. Evitar excesso de açúcar, comidas, alimentos que vão gerar um excesso de peso. Isso tudo vai piorar. Então, pensando no excesso de peso como um fator de risco, evitar aqueles alimentos que você sabe que você vai ter um aporte calórico maior. Mas não tem nada proibido, né, que vai contribuir ali para o surgimento de varizes diretamente. Mas, realmente, algum alimento que é mais inflamatório pode piorar, sim. Sim. E no caso dos fitoterápicos, que a gente ouve os pacientes falando muito, né, de usar, nossa, faz 20 anos que eu tomo castanha da Índia, faz 15 anos que eu tomo ginkgo biloba. A castanha da Índia é um tipo de tratamento que eu utilizo, né? Por ser fitoterápico, tem até uma aceitação boa. A gente pode ter opções melhores no mercado, mas eu oriento. Tá bem com a castanha da Índia? Tá sem sintoma? Já adaptou? Então pode continuar com a castanha da Índia. É porque acho que o paciente vê o que é fácil, né? Assim, é fácil de chegar na farmácia e pegar e levar embora. Não precisa, assim, às vezes do crivo, passar pelo crivo de ninguém, né? Sim. Então, falaram que é bom, eu vou usar, né? É isso que acontece. Se deu certo, eu mantenho, não tem problema nenhum. Legal. E tem perigo para a saúde como um todo? Onde que a varize se torna crítica para a saúde? Que momento? Tem perigo porque ela é uma doença que não tem cura. Então, sem tratamento, ela evolui. Eu comentei que existem 6 estágios. Então, como são esses estágios? O estágio 1 é quando você tem os vasinhos. E às vezes nem tem sintomas ainda. O estágio 2 é quando já surgem as varizes calibrosas, aquelas saltadas na pele. E o estágio 3 é quando, além dessas varizes, você já tem o inchaço. Aí, a partir daí, já começa a ficar mais grave. Por quê?
você começa a ter alterações de pele. Como o sangue não está circulando direito, ele fica mais tempo ali na parte de baixo da perna, em contato com a pele. E o próprio sangue vai liberar substâncias nessa pele. E uma dessas substâncias são pigmentos que vão deixando a pele escura. Então é muito comum você ver idosos que nunca tratou, que tem ali o tornozelo bem amarronzado. Sim. Então vai ficando aquela pele escura, a pele ela vai mudando as suas características, vai ficando uma pele mais espessa, mais como se fosse um tecido cicatricial. Então é bem comum você ver aquele tornozelo rígido, fino, e acima do tornozelo uma panturrilha um pouquinho mais dilatada, porque a pele ali no tornozelo ficou rígida. E além dessas alterações de pele, aí você pode evoluir com o surgimento da úlcera, que é o 6º estágio da doença. Aquela pele fica uma pele tão fragilizada que algum machucado, uma picada de inseto, uma coceira pode gerar uma ferida ali, uma úlcera de difícil cicatrização. Fora que as varizes calibrosas com algum trauma pode inflamar, que é o que a gente chama de tromboflebite. Você pode ter uma trombose venosa profunda como uma complicação das varizes também, ou mesmo uma hemorragia, que é quando essa veia fura por algum trauma, você esbarrou em alguma coisa, ela fura, e aí como a pressão venosa é muito grande, é um sangramento excessivo, a gente chama de varicorragia. Então, isso são as complicações que podem acontecer sem tratamento. Então, eu oriento tratar sempre ali no estágio inicial, por mais que você ache que é só estético, a gente está prevenindo alguma dessas complicações a longo prazo. Resumindo, varizes, o ideal é prevenção. É a prevenção. Né? Ou o tratamento precoce. O cuidado antes de agravar. Sim. Aos primeiros sinais, já entrar com a intervenção ali do tratamento precoce, no caso, né? Sim. Então, os sinais seriam... Para não evoluir. Ou não tenho dor, mas já tenho algum vasinho visível. Ou não tenho nada aparente, mas estou sentindo dor, preciso descobrir o que é. Que aí pode ser venoso. E aí, se for venoso, a gente já começa o tratamento ali antes que surjam coisas aparentes. Sim. É muita informação, né, gente? Para a gente estar assimilando e mudando até o estilo, né, do nosso raciocínio, para a gente poder divulgar a informação, porque às vezes não é comigo, mas às vezes a minha amiga, minha tia, minha avó, enfim, né, já tem algo ali e a gente não dá muita importância. Como você falou, às vezes a gente demora muito para ir buscar ajuda e por isso que sofre as consequências depois, Exatamente. Né? Mudando de assunto, que eu acho que muda, mas também tem correlação, né? Eu queria falar sobre o lipedema, que nunca se falou tanto, né? Eu acho que não é uma doença nova, apesar da informação que eu tive, que somente em 2020 ela ganhou o CID. Então, eu queria que você explicasse pra gente o que é o lipedema e por que agora está na moda isso, né? Então vamos lá, o lipedema ele foi descrito a primeira vez em 1940. Mas naquela época, né, ninguém não acreditava. Mas tinha já todas as características e eles já imaginavam que era uma doença à parte, mas precisou passar aí décadas para formalizar ela como sendo uma doença mesmo. Deve ter sido 2020, né? Eu achava que era 2021 que entrou no CID-10, que é o CID-11. Entrou no Código Internacional de Doenças. E aí, a partir do momento que oficializou que é uma doença, não tem discussão. E porque também hoje, né, tá na moda, tá sendo mais divulgado, porque a gente tem rede social, né? Sim, Em 1940, para essa informação chegar, demorava anos. Então, hoje você tem rede social e você pega uma famosa, uma influenciadora que tem lipedema, bom, já divulgou a informação. Teve um caso recente agora de acho que ela participou do BBB, que ela foi fazer o tratamento e era a cirurgia na região do joelho e ela veio a óbito. Ah, sim. Acho que é Luana. Luana, foi a Fazenda, eu acho. Ah, a Fazenda? Foi a Fazenda. Eu não sabia qual celebridade era ela. E tem várias, tá? Várias influenciadoras que têm lipedema e que eu acompanho, que já fizeram tratamento. E aí, por causa da rede social, a divulgação é muito mais rápida. Sim. Mas o que é o lipedema? O lipedema ele é uma doença inflamatória do tecido conjuntivo, que é do tecido gorduroso.
Então, é um tecido gorduroso inflamado. É diferente da gordura da obesidade. E ela é caracterizada por uma deposição desproporcional dessa gordura. Então, essa gordura ela acumula muito mais nos membros inferiores e também nos braços. A pessoa ela tem o tronco mais fino. Então, não é igual no paciente obeso que você tem aumento da circunferência abdominal também. Então, a paciente que tem só lipedema, ela tem essa desproporção corporal. E aí vão ter alguns sinais e sintomas que vão ajudar a gente a pensar que é lipedema. Às vezes é aquela mulher de cinturinha fina que tem pernão, né? Exatamente. Quadrilzão. Mas que você vê que não é da estrutura do corpo, né? É de excesso de gordura, né? Que é essa gordura que você está dizendo, né? Sim, e aí é exatamente com essas características que muitas mulheres já se autodiagnosticam. Nem precisa passar no médico. Por quê? Quando a gente fala todos os sinais e sintomas, às vezes até agora muitas pessoas vão se identificar quando estiver ouvindo. O que é? Aquela pessoa assim, olha, eu sempre tive as minhas pernas mais grossas. Mesmo quando eu perco peso, a minha perna não emagrece. Sim. Eu faço dieta, atividade física, continua a mesma coisa. Os meus músculos da perna não aparecem, por mais peso que eu consiga pegar numa musculação da academia. Normalmente tem hematomas espontâneos frequentes. Então sempre eu tô com aquele roxinho na perna que eu não bati em nada e eu não sei de onde surgiu. Tem dor na perna, inchaço, tem hipersensibilidade ao toque. Então, você aperta, encosta na pessoa, ela grita. Tem paciente minha que fala assim, não, meu marido encosta a perna em mim na cama, eu peço ele para tirar, porque de tanta dor que eu sinto. Principalmente quando ela está num grau de inflamação muito alto. Então, todas essas características já levam a gente a pensar no lipedema. Pode ter obesidade associada? Pode. Então, você pode ter as duas doenças juntas. Entendi. Mas as características do lipedema são essas. E é uma gordura que, por ser inflamada, ela é resistente à dieta e atividade física. Então, não é fácil perder, igual você perde a gordura da obesidade. E aí, com essas características, as pessoas falam, opa, eu sempre tive minha perna assim. Mas eu achava que era normal, porque minha mãe também tinha. Então, eu achava que era genético. Mas a sua mãe também tinha lipedema e não sabia. É. Às vezes a pessoa só acha que ela tá acima do peso, gordinha, né? E olha pra sua família e fala assim, ah, não, minha mãe é assim, minha irmã, enfim, né, alguém da casa. E acha que ok, é isso mesmo. E na fase inicial do lipedema, é até difícil da gente diagnosticar se a pessoa realmente está acima do peso. Porque aí você olha e fala, será que é só porque ela está acima do peso? Então, é muito difícil é muito limítrofe ali você ver o que é uma doença e o que é outra no estágio inicial do lipedema. Nos estágios mais avançados, às vezes eu não preciso nem de saber a história da paciente. Eu bato o olho e falo, essa paciente tem lipedema. Mas quando a pessoa está com sobrepeso, é um pouquinho mais difícil. Mas a gente, com a história clínica ali, a gente consegue ir formando tudo para chegar no diagnóstico. Mas a gente também tem que ter muito cuidado. Por quê? O lipedema hoje está sendo muito divulgado. E aí tem muita gente que acha que tem lipedema. Aliás, todo mundo agora acha que tem lipedema. Só que o diagnóstico de sobrepeso, de obesidade, de gordura localizada e de celulite continuam existindo. Sim. Então tem gente que não tem lipedema, gente. Tem uma gordura localizada, tem celulite, que é muito mais comum hoje. Hoje não, mas a celulite, a prevalência é de 80%. Não é porque você tem uma celulite, uma gordura localizada, que você vai ter o lipedema. Então, precisa do médico ali, nesses casos, né, difíceis de diagnosticar, do médico para conseguir confirmar esse diagnóstico. E a prevalência de lipedema que eu estava lendo, é 12%, né, nessa população, na verdade, feminina ou homem também tem? Até há pouco tempo, falava-se que era uma doença exclusivamente do sexo masculino. Esse ano eles já começaram a falar que existe no homem também, mas é bem mais raro. É exclusivamente feminina, então. Feminina. E aí esse ano apareceu... Agora eles já relatam a presença em homens também, mas é muito mais raro. É bem mais frequente nas mulheres. Se a gente pensar que em 50 amigas, num grupo de 50, você vai ter ali 5, 6... né? Com lipedema. Então, é bastante, mas também é pouco para todo mundo sair achando que o meu problema agora é lipedema, né? Sim, sim. Às vezes é só fazer uma dieta, né? Às vezes é só fazer uma dieta já ajuda. O que está relacionado? Que distúrbio que está relacionado ao lipedema, assim, para a pessoa conseguir identificar? Ela vai conseguir identificar bastante com esses sinais e sintomas que eu citei. E tem uma característica boa do lipedema. Normalmente, quem tem lipedema não tem alterações metabólicas. A paciente com lipedema não tem pressão alta, não tem alteração de colesterol e não tem diabetes.
Ao contrário do obeso, que uma coisa leva a outra. Sim. A paciente com lipedema não. Ela não tem essas alterações. Então, isso é um ponto positivo para quem tem lipedema. E a gente tem que ver que ela pode estar associada a outras doenças, né? O sobrepeso e a obesidade pode estar concomitante ali com o lipedema e até as varizes. Cerca de 50% das mulheres com lipedema vai ter varizes também. Varizes. E a varize é um fator inflamatório para paciente que tem lipedema, que já está inflamada. Então, quem tem lipedema tem que tratar as varizes também. Porque senão aquela inflamação vai perdurando ali, continua. Tá, então quem tem lipedema, 50% vai ter varize. E quem tem varize, não é, no caso, não tem nada de agravante para o lipedema. Quem tem varize não porque necessariamente os dois são genéticos, né? Sim. Quero entender assim, ó. Então, os dois são genéticos. A pessoa, então, pode ter os dois? Não. Eu posso ter o lipedema na minha genética e desenvolver a varize por causa do lipedema, é isso? Você pode ter... Não, aí você... Ou os dois, na minha genética eu tenho os dois, e na por sua isso que ela aparece. Normalmente você tem os dois. Entendi. Entendeu? E aí, a paciente que tem lipedema pode ter varize, mas não necessariamente quem tem varize vai desenvolver o lipedema. Entendi. Né? E o lipedema, ele é genético também, né? Hoje os estudos mostram esse fator hereditário, mas ele é uma doença que tem fator hormonal e ambiental. O ambiental pelo excesso de peso, porque se você ganhar peso, gordura normal, você também vai ganhar a gordura do lipedema. E depois, na hora de perder, você perde a normal e não perde a do lipedema. E o fator hormonal, porque o lipedema ele tem gatilhos hormonais. Então, você vai ter uma piora do lipedema ou na menarca, que é a primeira menstruação, que você teve uma flutuação hormonal, ou na gestação, ou na menopausa. Então, a menina lá, pequena, já pode dar os sinais de que ela tem lipedema? Pode. Ela vai ser uma criança mais gordinha? É isso? Tem crianças, inclusive eu conheço criança, filha de um vascular, inclusive, que a esposa, né, dele tem, e ele vê a menina pequenininha, ele já vê que ela tem. Criancinha, acho que ela deve ter uns 5 anos de idade, não sei. Mas ele já vê que ela tem, por causa ali da mãe, que já tem. Mas aí, se você não controla, na primeira menstruação, aquela flutuação hormonal dá um boom ali e desencadeia. Então, pode ter um acúmulo maior de gordura, a desproporção ficar ainda maior e você começar a ter sintomas. Se não acontece isso na menstruação, pode piorar na gravidez. E tem gente que só vai ter lipedema na menopausa. É mais raro, mas tem gente que só tem na menopausa. Só começa a perceber na menopausa. Mas e ela não tem a influência do estrogênio também? Tem. Porque na menopausa... ele tende a cair. Sim. Né? Mas por isso que a gente nem fala que é pelo excesso de hormônio. Exatamente porque na menopausa ele está caindo. Mas é pela flutuação, é pela mudança hormonal que tem ali. De um sobe e outro desce, desencadeia. Aí mas na menopausa é menos do que nas outras fases da vida. E quanto mais tardiamente ele aparecer, menor o risco também dele evoluir. Então, se você só identificou ali com 50 anos de idade, 40 e poucos, a chance dele evoluir para um estágio 4, por exemplo, vai ser bem menor do que uma pessoa que tem lipedema desde criança. Por isso que, então, você falou que ele é ambiental. Conforme o ambiente que você vive, o que você come, seu estilo de vida, né? Você vai manifestar ou não. Porque, às vezes, essa mulher, na menopausa, essa flutuação aí dos hormônios desencadeia, mas ela sempre teve uma alimentação mais natural, mais comida de verdade, né? Como você citou. E por isso que só lá que vai acontecer. O lipedema, então, é uma doença inflamatória? Inflamatória. E conforme a gente quase não está inflamado, né? Conforme você tem um estilo de vida ali mais inflamatório, ela piora o quadro ou não. Piora. Isso? Piora os sintomas. E aí você tem... A gente vai falar de atividade física de novo, né? Claro. Porque não vai aí fugir. A gente vai ter que tentar desinflamar esse organismo, porque quanto mais inflamada, mais sintomas você vai ter. Então tem que pegar estratégias ali para ir te desinflamando a longo prazo. Você pode não conseguir reduzir a circunferência da sua perna, mas você vai melhorar os sintomas, vai melhorar o aspecto, aquele aspecto da pele mais ondulada, de celulite, isso tudo você consegue melhorar com o tratamento clínico, que é fundamental. Com a história dessa modelo, né, que acabou falecendo, muita gente ficou, mas é só tratamento cirúrgico, então não adianta fazer mais nada? Não, gente, o cirúrgico é a última coisa. Você tem que fazer um tratamento clínico inteiro antes. E manter esse tratamento clínico depois da cirurgia também, porque senão não adianta. Sim, mudar o estilo de vida, mudar o ambiente. Então, o sintoma principal do lipedema é estético, é o que a gente vê. Sim. É a perna mais grossa,
aquela desproporção de tronco-membros, o membro é sempre maior. E uma característica importante do lipedema, ele poupa os pés e as mãos. Então, a mão e o pé não fica gordinho. Não incha. Tanto que em algumas pacientes que já têm uma desproporção maior, já tem uma deposição maior de gordura e até mais inchaço, às vezes você vê um degrauzinho ali no tornozelo ou até no punho, porque é como se viesse e parasse, porque poupa a mão. Então, você vê um degrau. Essa é uma característica, então, de quem tem lipedema. Sim. Nem todo mundo vai ter esse degrau. Mas se você tem esse degrau, já sobe o sinal de alerta que deve ser lipedema. E esse degrau está relacionado com o estágio do lipedema? Sim, nas fases iniciais esse degrauzinho não aparece. Nos estágios mais avançados ele tende a aparecer. É complicado esse lipedema, né? É complexo. E como que ele impacta na qualidade de vida da portadora? Então, o impacto é bem forte, tanto física quanto emocionalmente falando. Eu conheço várias portadoras de lipedema, tanto pacientes minhas quanto pessoas que eu fui conhecendo através da ONG, que é uma ONG que eu sou inclusive amiga da presidente da ONG, que é a ONG Movimento Lipedema e que dá o suporte para essas pacientes de lipedema. E fisicamente impacta por quê? Porque você tem toda essa questão estética, né? Então, a paciente já não se acha bonita, acha que sempre tá gorda, tá fazendo tudo e não resolve. Então, tem o físico da questão estética, mas tem o físico da questão dos sintomas. Porque ao longo do tempo, o lipedema ele compromete a articulação. Então, a paciente vai ter dor no joelho, ela perde a mobilidade, dependendo do volume que ela tem ali no membro. E aí, isso impactou a qualidade de vida dela, ela não consegue caminhar, e aí vira uma bola de neve, é um ciclo vicioso. Porque ela tá com dor no joelho, tá inchada, tá acima do peso, com a perna grossa, mas ela não consegue caminhar porque dói, e aí como ela não consegue caminhar, ela não faz exercício físico, vai ganhar mais peso, inflama mais, não, aí não tem fim. Sim. É um ciclo vicioso. Então, o impacto emocional, o impacto físico, é tanto nos sintomas quanto na estética. Mas o impacto emocional é muito importante. Por quê? Porque a paciente vê que ela está Claro que tem paciente que não trata, não se doa, não faz nada. Mas aquela paciente que se doou a vida inteira, fez atividade física, fez dieta e não viu o resultado, ela está frustrada. Sentimento de fracasso. Fracasso total. E ainda vem os julgamentos de fora, tanto de familiares quanto de pessoas aleatórias que falam, sem conhecer que é uma doença, falam o tempo todo. Ah, mas você não está fazendo dieta direito. Ah, mas é porque você não está indo na academia. Ah, é por isso, é por aquilo. E aí ela fala, gente, mas eu estou fazendo tudo. E aí ela vai ficando depressiva. Existe uma porcentagem, eu não vou saber certinho o percentual, mas de ansiedade e depressão nessas pacientes com lipedema. Por causa desse julgamento todo e da questão de nunca estar melhorando. Principalmente quando elas não sabem o que elas têm. Que está ali tentando e nada resolve. Inclusive, um caso assim, emblemático para mim, que inclusive eu até fiz um vídeo falando, é que tem uma portadora de lipedema estágio avançado, que eu conheço através das redes sociais. Já fiz live com ela, que é a Tamires. E ela acabou... ela acabou conseguindo, através da ONG Movimento Lipedema, fazer a cirurgia. Porque ela já tinha um estágio avançado, o dela era cirúrgico. E a vida toda ela fez exercício físico, tem uma história de superação linda, perdeu mais de 80 quilos já sozinha, sem cirurgia bariátrica, porque ela também era uma paciente obesa. E aí ela acabou ganhando muitos seguidores pela divulgação do lipedema. E aí ela, como influenciadora até, ela conseguiu uma parceria ali com calças leggings de ginástica. Porque para portadora de lipedema é mais difícil de você encontrar uma roupa daquele tamanho. Sim. E aí ela estava fazendo, né, a propaganda disso ali e começou o julgamento, né, da rede social, dos Instagrams fakes, que acha que é terra sem lei. Dos haters. Os haters com julgamentos, assim, dolorosos e inclusive criminosos, julgando a estética dela. E ela já é uma pessoa que, por eu conhecer, já teve um quadro de depressão grave, que acomete várias pacientes de lipedema. E ela falou comigo, se eu não fosse hoje uma pessoa muito estruturada emocionalmente, aquilo ali que eu recebi era um gatilho para ter uma situação crítica ou um caso de suicídio. E que acontece. Com certeza. Então, a gente precisa muito trabalhar essa paciente, ver em que grau de comprometimento ela tem psicológico, porque o tratamento psicológico faz parte do tratamento da paciente com lipedema. Sim, acho que a busca primeiro assim, a busca pelo diagnóstico correto, né, de
você entender a sua situação, no caso. Então, cheguei no meu diagnóstico lipedema. Eu acho que é libertador você receber o diagnóstico, no sentido assim, que agora eu vou saber o caminho que eu tenho que percorrer. Porque até chegar nesse diagnóstico, de repente a pessoa é essa que tentou de tudo, faz dieta, faz tudo e não vê resultado. Sim. Não consegue chegar em lugar nenhum. E aí, por isso, sofre. E como você falou, esse ciclo vicioso de não conseguir, de não ter resultado. E aí, esse pensamento negativo todo te inflama mais, né? Esses casos de depressão, tudo, você só piora todo o quadro e toda e qualquer doença que possa aparecer ali, né? E aí isso restringe convívio social, né? Ela tá sendo julgada o tempo todo, ela se acha feia porque ela tem aquela perna que não resolve, então ela deixa de frequentar ambientes familiares, de festas, de sair com os amigos, e aí vai piorando o quadro psicológico. E aí tem dois pontos, assim. Para a grande maioria das pacientes vai ser um diagnóstico libertador, porque ela vai falar, ufa, agora eu sei o que eu tenho, eu vou tratar corretamente. Sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico, porque tem uma outra paciente que não vai ficar frustrada, porque ela vai pensar o lado negativo da doença, vai falar Acabou assim, pra pronto, mim. agora eu tenho uma doença que não tem cura. Acabou, não adianta fazer nada, que eu vou ter essa doença para sempre. Por isso a importância do acompanhamento psicológico. Precisa. É fundamental também. Em alguns casos, nem todas vão precisar, né? Mas é muito importante o acompanhamento psicológico também. Nós, como mulheres, a gente tem que incentivar uma a outra sempre. Eu tenho filha, né? Você também tem. E eu falo para minha filha já hoje, aceite as suas particularidades. Né? Porque às vezes essa questão da gente ficar olhando a vida no Instagram, a vida da celebridade e achar que eu quero ter aquele cabelo, eu quero ter aquele corpo, aquela boca, aquele olho, daquele jeito, né? Você ficar só mirando naquilo que você julga ser o perfeito, o ideal, né? A gente acaba só se frustrando e se adoecendo. De todas as formas, né? Mentalmente e fisicamente. Sim, e o pior é o que você está vendo na internet não é o real. Tá tudo editado, tudo tem filtro, tudo tem Photoshop. E aí você quer ser uma coisa que não existe. Ninguém tem a pele perfeita sem poros. Sim. Né? Ninguém tem a perna torneada sempre, todo o tempo. Então, a barriga chapada. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque essa exposição mesmo de uma rede social falsa, porque você mostra o que você quer. Vai incomodando o psicológico de muita gente. Então, resume para mim agora, para a gente fazer um compiladinho aí dos sintomas do lipedema, para facilitar para quem está ouvindo a gente. Quem tem o lipedema, como que descobre? Tem essa desproporção dos membros com relação ao tronco. Então, a perna mais gordinha, o braço, quando acomete o braço, mais gordinho. É uma perna que não diminui, né? Ela não emagrece junto com o emagrecimento corporal. Então, às vezes, a paciente fez até cirurgia bariátrica. Perde peso, a perna continua gordinha. Sim. Então, uma perna gordinha que não melhora com dieta e atividade física é desproporcional, dor, perna pesada, cansada, inchaço, hematomas frequentes e a sensibilidade ao toque. Você falou da dor, eu acho que até no vestir, né? Até o tipo da roupa deve incomodar, sim. Deve incomodar essa Porque se a pessoa estiver muito inflamada, ela tem mais dor. Então tem essa dor ao toque. Se você vai colocar uma calça jeans muito justa, aquilo ali vai incomodar. Ah, tem muita gente agora se tocando aí, dando uma beliscadinha na perna para ver se tem alguma coisa. E mudanças no estilo de vida, então, como você falou, podem ser benéficas para essas pessoas. Totalmente. Né? Os dois primeiros pilares. Primeira recomendação do tratamento do lipedema é dieta anti-inflamatória e exercícios físicos regularmente. E não é com o objetivo de emagrecer. É com o objetivo de desinflamar, melhorar os sintomas e evitar a progressão da doença. Então, tem que fazer. Porque uma vez essa gordura instalada, a gente não consegue tirar. Com dieta e exercícios, não. Só com cirurgia. Que seria como uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração. E é comum esse procedimento? Sim. Hoje está se popularizando mais, né? Até então não era todo médico que fazia. Então hoje tem muito mais treinamentos. É mais cirurgião plástico que faz, mas já tem alguns vasculares treinados que fazem também. Então hoje tem muita gente que faz sim, mas ainda não é tão comum. Mas seria em regiões específicas, meio da coxa?
Você pode fazer um 360 ali, se a paciente tiver, Verdade. né, na perna toda. Mas você pode focar na região do joelho, igual aquela né, modelo tinha. Você pode focar ali na região do joelho, porque a paciente com lipedema, ela não tem joelho. Entendi, ela tem uma perna reta. Sabe aquela perna que fica tipo uma salsichinha? Ela não tem aquela definição de coxa que afunila ali no joelho, depois faz o torneamento da panturrilha e o tornozelo fino de novo. É uma perna reta. E aí, né, pra quem mexe com a imagem, aquele joelho reto ali incomoda. Então, muito provavelmente foi isso que ela foi fazer a cirurgia. Mas então você pode limpar áreas específicas, mas dependendo do grau, você vai limpar tudo ou você tem que fazer isso em etapas. Dependendo do estágio do lipedema, não dá pra você fazer tudo de uma vez. Você não pode limpar grandes volumes de uma vez. E algumas pacientes, porque nos estágios mais avançados, você tem já deformidades. Né? Aquelas bolsas de gordura. Aquilo ali não sai com lipo. Você tem que ressecar, tem que tirar. Então, você tem que fazer uma programação com o cirurgião plástico para você ir retirando aquilo ali. São várias etapas, são vários procedimentos cirúrgicos até você conseguir melhorar. Tirar a gordura inteira com a faca mesmo. Com a faca. Existe algum mito no lipedema que pra gente colocar aqui? Mito. A gente falou do mito da varize, que elas voltam, né? E não volta. Do lipedema, acho que até então não surgiu nenhum mito, surgiu não. nenhum, por que eu tô enquanto. lembrando assim, não, sabe? Coisa muito nova. Coisa nova. Não inventaram nada ainda, eu acho. Então, pra gente também fazer o resumo do tratamento do lipedema, que você falou, dieta, atividade física em primeiro lugar, depois da dieta, e a cirurgia. A cirurgia é a última coisa. Eu sempre oriento que a gente precisa fazer o tratamento clínico pelo menos uns 4 meses antes de você pensar numa cirurgia. E não só dieta e exercício, tá? E agora entra a minha parte. A gente tem que fazer terapia compressiva. Então, o uso da meia de compressão faz parte do tratamento de quem tem lipedema, porque ela vai conter o inchaço. E o inchaço inflama. Então, você tem que evitar inchar. Então, a meia de compressão faz parte e drenagem linfática também. Ou drenagem linfática manual, ou aquelas botas pneumáticas de compressão intermitente ali, para você evitar o inchaço. E a drenagem linfática, ela também melhora a textura da pele, ajuda na questão de celulite. Então, a drenagem linfática e a terapia de compressão faz parte. E aí, depois que você faz um tratamento clínico, você tem a opção da cirurgia. Nem todo mundo vai para cirurgia e tem resultados excelentes só com o tratamento clínico. Porque com essas mudanças, a paciente consegue perder peso e ela melhora aquele aspecto da perna. Ela consegue uma redução do calibre, sim, porque não é só a gordura do lipedema que está ali. Então, a hora que ela perde a gordura normal, ela vai conseguir uma redução no calibre da perna, o aspecto da pele também vai melhorar. E aí tem gente que só faz o tratamento clínico e fica ali. Porque aí sabe que a doença não vai evoluir porque ela já está em tratamento. E se mantém e está feliz da vida. Sim. Existe outro médico que diagnostica o lipedema, além do angiologista? Vários. E hoje mais ainda, porque hoje, como a doença foi divulgada, muitos médicos estão aprendendo sobre ela. Então, ginecologista é muito comum diagnosticar, porque tem a questão hormonal. Sim. Então, ginecologista, dermatologista, porque tem essa questão da parte física ali, da celulite, da gordura localizada, da aparência. O dermatologista ajuda e até mesmo os nutricionistas. Né? Porque está acompanhando aquele grau ali, aquela evolução de perda de peso. E viu ali na bioimpedância que não está tendo uma perda de gordura satisfatória. Naquela região. Nas medidas, né, circunferenciais, a perna está se mantendo, o nutricionista também é apto a diagnosticar. Verdade, né? Interessante. Eu estava tentando fazer a relação, porque a pessoa, geralmente, vendo esse nome, lipedema, ela pensa na gordura e ela não vai pensar no médico vascular. Ela vai, né, não vai pensar no angiologista, né? Ela vai, de repente, buscar outra, mas acho que por ser uma doença, a gente fala que é do tecido gorduroso, é gordura, mas é do sistema todo linfático, vascular, né? Tá tudo... o vascular ali é o que alimenta também essa gordura, né? O que leva o nutriente, a linfa, é isso mesmo? Isso. E aí, o que acontece? Hoje, os clínicos, eles precisam também ficar cientes do lipedema, né? Mesmo que ele não faça o tratamento, mas pelo menos para saber encaminhar para quem sabe. E como tem essa questão da terapia de compressão, da drenagem, né, o inchaço, a dor na perna, tudo está muito relacionado com o vascular, é muito comum o acompanhamento ser pelo vascular, né?
né? Eu gosto que passe por uma ginecologista pra gente fazer, né, a medida ali dos hormônios, ver o que tá alterado. Então, eu sempre gosto de ter a ginecologista junto, mas na grande maioria das vezes o vascular ele vai acompanhando. Às vezes a paciente vai lá, opera com o cirurgião plástico, mas depois volta pro vascular para ele continuar esse acompanhamento também. E a nutricionista também é fundamental, né, para ela conseguir te passar essa dieta anti-inflamatória. Porque nem todo mundo vai conseguir fazer sozinho. Então, o acompanhamento nutricional é muito importante. Para quem, às vezes, não tem essa facilidade em colocar o exercício físico com rotina, ter ali um educador físico do lado, orientar no tempo todo também é importante. E é essencial, principalmente quando você já tem essa dor no joelho, porque você não vai poder fazer qualquer exercício. Sim. Então, demanda mesmo o acompanhamento do educador físico. Ou seja, é multidisciplinar. É multidisciplinar. E esse paciente, essa paciente, principalmente, ela precisa ser acolhida. Acolhida. E aí entra o tratamento psicológico. Né, para conseguir dar conta, porque como você falou, não é fácil receber um diagnóstico desse e esse sentimento, acho que de fracasso é a primeira coisa que vem, né? E agora, ferrou pro meu lado, né? O que eu vou fazer? Então, é importante a gente consultar, né, o profissional da saúde para avaliar e diagnosticar corretamente, adequadamente, se suspeitar, tanto de varizes, como às vezes não aparece ali na pele, né, como de lipedema, porque às vezes esses dois vão estar associados, né, como a gente relatou aqui. E o tratamento vai depender das condições específicas de cada caso, cada grau, como ele aparece ali, né, que momento que o paciente veio para você. Sim. Né, independente de ser jovem e de ser mais idade, acho que a doença, no caso o lipedema, ela tem uma característica de fases, como você falou. Não depende da idade. Não depende da idade. Ou com a idade ela piora. É isso? Não. Se você não fizer, né, se a paciente não fizer o acompanhamento, o tratamento ao longo dos anos, com a idade ela vai piorando porque não está sendo tratada, então ela evolui. Então, assim, o primeiro estágio do lipedema, você às vezes só tem a perna um pouquinho maior, você ainda não tem esse degrau, não tem muita alteração ali de pele, mas você tem esses sinais de que minha perna não emagrece, eu fico roxa fácil, dói de encostar e tal. À medida que vai evoluindo, você vai tendo uma deposição maior de gordura, inclusive chegando a ter deformidades nos membros. E vai tendo uma piora dos sintomas, e aí surge esse degrauzinho, esse sinal ali no tornozelo. Então, com a idade, com o agravamento, aí com o não tratamento, aí a gente vai tendo essa mudança na estrutura. Existe caso do médico falar assim, desanimado, tipo assim, não quero tratar você? Existe? Ai, eu não sei. Fala assim, não, vou te encaminhar para o meu colega? Então é um tratamento complexo, é uma doença difícil. E como não é aquela doença assim que você, fiz dieta, resolveu? Né? Fiz exercício e emagreci? Então, você precisa de ter muito ali aquela presença e aquele acompanhamento de perto. Claro que tem casos mais desafiadores e que depende muito da paciente. Não adianta eu passar para ela ali uma dieta anti-inflamatória, você tem que fazer exercício 3, 4 vezes na semana. Você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, ela não fazer nada. Aí não depende só de mim. Então, a gente tem que dar um puxão de orelha na paciente também que não conseguir fazer nada do que eu prescrevi. Agora, se for uma paciente dedicada que vai fazer, a gente acompanha. Mas pode ser que tenha algum médico. Eu ainda não tive casos assim de delegar para outra pessoa. Mas pode ser que tem médico que não quer aquele desafio tão grande, né? Que vê que a paciente às vezes não é tão dedicada e fala, não é pra mim. Vou ficar dando burro em ponta de faca. Eu tento, a paciente não faz nada. Aí desiste. Terapia medicamentosa no caso do lipedema ou não? Sim, a gente pode usar os flebotônicos, né? Que vão ali melhorar a circulação, vão ajudar nessa dor, do cansaço, do inchaço. Então a gente usa flebotônico da minha parte. E a gente usa também alguns suplementos. Né? Então, a gente faz uma bateria ali de exames de sangue para ver como que tá também vitamina, o grau de inflamação. A gente tem alguns marcadores inflamatórios que a gente usa. Então, a gente usa alguns anti-inflamatórios naturais, suplementos. Por exemplo, não estou prescrevendo nada, né? Mas só para os pacientes terem uma ideia. Ômega 3 para quase todo mundo. Cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório e antioxidante, ajuda muito. Então, tem alguns suplementos. E, inclusive, se tiver déficits nutricionais, a gente vai, né, suplementar ali. Mas tem terapia medicamentosa também. Para fazer parte aí do conjunto todo. Sim. Né? É muito bom. Para a gente já encaminhar para o final, qual é a sua
mensagem que você gostaria de deixar para os ouvintes ou para os seus pacientes, especialmente para aqueles que podem estar aí lidando com varizes ou com lipedema? Bom, eu queria orientar que, apesar de serem duas doenças que não têm cura, ambas têm tratamento e ambas evoluem, né, negativamente, vão progredindo ao longo do tempo sem tratamento. Então, nos sinais iniciais da doença, procure um vascular ou algum médico para fazer o diagnóstico correto, iniciar o tratamento precocemente e, principalmente, tenha consciência de que mudanças no estilo de vida, atividade física, uma dieta mais equilibrada, nada muito restritivo, né? A vida precisa de equilíbrio, mas essas mudanças, principalmente exercícios físicos regularmente, vão te ajudar muito a ter qualidade de vida pensando nessas duas doenças e também ter uma longevidade aí. Perfeito. A doutora se cuida como? Como que é os seus cuidados pessoais, sua rotina de cuidados? Olha, eu faço musculação 4 vezes na semana, pelo menos, e uma vez pilates. Então, de segunda a sexta, eu treino. Sábado e domingo é esporadicamente, mas como tem academia no prédio, então eu costumo treinar também de vez em quando no final de semana. Minha dieta não é assim das melhores, mas também não é das piores, né? Eu evito muita coisa inflamatória, porque eu não sou de beber sempre, um drinkzinho às vezes no final de semana, porque o álcool inflama em excesso. Mas eu não sou de comer fritura. Quando eu quero alguma coisa assim, é tudo sem óleo. Entendi. Refrigerante também é muito raro. Fiquei muitos anos sem tomar, depois voltei a tomar, mas é muito raro. Então essas coisas assim que são mais inflamatórias, mais processado, industrializado, no dia a dia eu evito. Então isso já me ajuda a manter. E atividade física, que é fundamental. Hidratação. Paciente com lipedema, então precisa tomar muita água. A hidratação é fundamental. E hidratação por dentro, que é a água, e os cuidados com a pele. Então, assim, eu também tenho essa questão de cuidados com a pele. Eu não tenho nenhuma das duas doenças. Uma varizinha ou outra, quem não tem, né, gente? Então, assim, um vasinho ou outro eu também tenho. Eu faço laser ali eu mesma em mim para tentar ir controlando, mas eu não tenho uma história familiar de varizes que me faça preocupar. Mas paciente com varizes, ele tem mais chance de ter desidratação, uma pele mais ressecada. Então, você precisa também manter essa pele hidratada. Então, mesmo eu que não tenho, eu tenho já essa rotina de óleo corporal, hidratante corporal, evitar a bucha de banho, usar uma água mais morninha para fria, para manter uma rotina ali de cuidados com a pele, tanto corporal quanto facial. A gente tem muito costume de fazer skincare no rosto, esquece do corpo. Sim, do corpo, é verdade. Né? Mas quem tem varizes, tem lipedema, precisa ter bastante cuidado com as pernas ali, hidratar bastante e ajuda. Que bom. Muita dica legal, né, gente? Muito conhecimento mesmo. E vocês repararam no sotaque, né, da mineira aqui. Eu ia falar da comida mineira, porque é uma comida mais gordurosa, né? Gosta? Gosto, mas pontualmente. Eu acho que eu não sou uma mineira raiz, não. Como você falou, acho que é tudo equilíbrio, né? Tudo equilíbrio. Claro que, né, eu moro aqui, já vai fazer 5 anos, e claro que quando eu vou pra lá tem aquela comida de vó, que às vezes é mais gordurosa, que não fica preocupado com tanta quantidade de óleo que usa. Eu como mais fritura quando eu vou pra lá, mas assim, eu vou pra lá 2 vezes no ano. Qual o problema de você comer uma fritura? Mas tem coisas que realmente eu já não gosto. Então não sou de comer tanto. Mas as comidas mineiras são as melhores, modéstia à parte. É tudo uma delícia, gente. E assim, é sobre o equilíbrio, é sobre você ter ali a sua comidinha afetiva e poder, né, desfrutar nos momentos de reunião com família, nos momentos de comunhão, confraternização, enfim. Porque em todos esses casos que a gente citou, tanto inflamatórios quanto as doenças de saúde mental, se a gente não se permite um equilíbrio, né, não é para ser tudo tão restritivo e punitivo, não, tenho que fazer, não tem que ser uma obrigação, você tem que encontrar o benefício, né, e ter prazer em comer uma comida de verdade, comer uma comida saudável. Eu falo lá em casa assim, que a gente come tudo que é bom. Fruta, verdura. A gente tem uma comida anti-inflamatória o tempo todo. Mas quando
tem vontade de comer um lanche, de comer uma pizza, a gente também se permite. Sim. Porque isso é gostoso, né? Essa permissão, ela é possível porque você já faz ali o que é necessário. Independente da sua genética, independente do seu diagnóstico, a gente pode sim viver bem, sem sofrer. Porque o sofrimento com uma dieta vai te piorar. O lipedema, por exemplo. Exatamente. Né? Se você aumentar a inflamação, seja a nível ali mental, você vai estar piorando o seu quadro. Né? Então, é tudo sobre o equilíbrio, tudo sobre o bem-estar geral, né? Não ser nem aquela pessoa chata que fica regulando todo mundo, né? Mas se permitir, saber falar o não, né? Eu falo para minha filha assim, comeu o doce na hora do almoço? Então, não coma na janta. Sim. Você não precisa comer toda hora, todo dia, né? Porque você já gastou ali a sua cota do momento. Então, assim, é equilibrar. As medidas restritivas, elas não são sustentáveis a longo prazo. Não adianta eu pegar uma paciente de lipedema, às vezes com sobrepeso associado, que tem uma alimentação toda errada, toma refrigerante todos os dias no almoço e no jantar, come doce em excesso, né? Tem gente que come doce todo dia no almoço e no jantar, não faz exercício físico, às vezes toma álcool com muita frequência, e eu falo, olha, agora você não pode nem tomar refrigerante, nem comer doce, nem tomar álcool. Ela fala assim, então não posso viver. Outro dia eu coloquei um vídeo falando o que inflamava e não podia. Aí uma paciente falou assim, tudo. Não posso, ou seja, não pode nada, né? Aí eu falei, não é que não pode nada. Isso te inflama, mas você pode ter um equilíbrio. Então, assim, a pessoa está acostumada a tomar 2 litros de refrigerante por dia. Antes da gente proibir, tira o normal e vai tomar o 0. Agora que você já toma o 0, em vez de tomar 2 litros, toma 1. É uma coisa gradativa, porque tem gente que funciona sob pressão. Não, vou parar de tomar. Eu tomava muito refrigerante, quando eu decidi parar, eu tenho que ser de uma vez. Sim. Igual tirar o açúcar do cafezinho. Eu tomava com adoçante, 2 gotas. Eu falava, gente, isso é placebo. Não tá fazendo efeito nenhum essas 2 gotas, vou parar de adoçar. Então, hoje eu não adoço, mas pra mim funciona de uma vez só. Mas coisas pontuais. Agora, a pessoa que tem um hábito de vida todo errado, não dá pra mudar de uma hora pra outra. É gradativo. Sim. Né? É sobre o autoconhecimento nesse caso, né? Assim, você precisa se priorizar, olhar para a sua saúde, identificar o que para você funciona, o que é sofrimento e aos poucos, gradativamente, fazendo as mudanças para você viver melhor, viver bem e conviver bem, né? No meio que você vive e para a gente conseguir chegar na saúde ótima. Sim. Né? É um ciclo virtuoso nesse caso, né? Porque quando você vai retirando essas coisas maléficas e vai vendo os resultados, você fica mais empolgado a continuar, porque você tá vendo o resultado. E aí vira um ciclo do bem ali. E assim como você falou, a gente fala muito da dieta, mas não é só dieta que inflama. Né? O mundo inflama a gente o tempo todo. O estresse do dia a dia inflama. Uma noite mal dormida inflama. Então você precisa se conhecer e ter todos aqueles hábitos assim que às vezes é difícil de colocar na nossa rotina, mas ir tentando mudando aos poucos, né? Eu sou uma que tento ali melhorar a higiene do sono para dormir mais cedo, dormir mais horas, porque eu sempre durmo muito tarde, acordo muito cedo, mas é um processo. Hoje eu ainda não consegui, mas eu vou tentando aos poucos e mudando. E aí cada pessoa precisa se conhecer realmente e ver onde ela precisa melhorar. E vai fazendo isso devagar, gradativamente, colhendo os benefícios pouco a pouco, que lá na frente você vai agradecer de ter começado agora. Exatamente. Gente, é sobre isso, né? Esse podcast é justamente para te incentivar a olhar para sua saúde, se priorizar, para você viver melhor. Tantas dicas valiosas aqui. Às vezes você nem tinha o conhecimento, às vezes você já tem até o diagnóstico de varizes, de lipedema e pôde hoje aprender mais alguma coisa ou até instruir quem está próximo de você, quem está por perto, né? E inspirar para a gente fazer essa rede de autocuidado, para a gente viver melhor e para quando o seu corpo precisar dar conta de algo que vem de fora, por exemplo, um vírus, uma bactéria, né? A sua imunidade está fortalecida e o seu corpo poder dar conta, né? Das defesas aí, com a saúde que você construiu, porque a saúde é construída diariamente, aos pouquinhos, como a doutora falou, passo por passo, gradativamente, a gente pode conquistar uma saúde melhor. Viver melhor e viver mais
a longo prazo, né? Viver mais com qualidade, porque viver mais a gente já está vivendo. Mas Isso tem que aí. ter qualidade. É verdade. Não adianta. Muito obrigada, doutora Letícia, pela sua disponibilidade de vir aqui hoje, ter esse bate-papo. Gostei muito. Você fala muito, gostoso de ouvir. Imagina, né, gente, a consulta com ela, com certeza, de agregar muito valor mesmo à nossa vida. E agradecer também ao pessoal da PharmaShop, nosso parceiro aqui nesse projeto, que nos ajuda, nos incentiva a continuar levando mais saúde, mais informação para todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos e clientes. E agradecer a disponibilidade de quem está aqui ouvindo e chegou até o final. Obrigada, pessoal. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço. E até a próxima. Até mais.